teus amáveis conselhos, receber ricas bênçãos dos céus. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Sempre aguardo ansioso a chegada do dia do Deus Criador. Nesse dia minha alma contente rende graças e ações de louvor. Oh, vem, 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 vem a igreja comigo, louvar e adorar ao Senhor. Oh, como é estarmos unidos pelos laços fraternos do amor. Bom dia e feliz sábado a todos. Que paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja no nosso coração. Não te agradeço a Deus por mais uma oportunidade que o Senhor concedendo de estar hoje novamente estar presente essa palavra. Não te agradeço a Deus por essa oportunidade de tudo nós não poder assistir nesse momento o culto divino e a apresentação dessa palavra. Te agradeço a Deus porque durante a semana Deus tem protegido nós, tem guardado nós, tem livrado nós de muitos perigos, de muitos atentos de Satanás, mas de muitos atentos de Satanás, e hoje dá-nos essa oportunidade de novamente encontrar para nos estudar, para nos meditar na palavra do Senhor. E, sobretudo, rende um culto a nós, grande Deus e Salvador. Meus queridos, não estou a falar Deus obrigado, porque a cada sábado Deus tem mensagem que está ajudando a aprofundar na palavra de Deus, no conhecimento, a estar mais perto de Deus, se não pode falar assim. E hoje, nossa meditação tem como título O que a Bíblia ensina acerca da igreja. Antes de nós abrir nossa Bíblia, nós vamos fazer uma curta oração. Oremos. Deus e Pai, Criador, muito obrigado pela proteção, pela vida e bênção. Obrigado por maravilhas que nos faz para nós. Nessa hora, Pai, nos te pido que o Espírito Santo pode estar conosco para ajudar-nos a compreender a mensagem que está contida na Bíblia Sagrada. E, sobretudo, Senhor, esse tema aqui é bastante complexo. Nos te pido que o Espírito Santo pode esclarecer nosso entendimento, para não poder compreender e, assim, Senhor, tomar uma decisão sábia na vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E então, o que a Bíblia ensina acerca da igreja é o título de nossa mensagem desta manhã. A igreja. Hoje, por exemplo, existem muitas igrejas falando no nome de Deus, com a Bíblia na mão. Muitas igrejas pretendendo ensinar a palavra de Deus. Mas agora a questão fica: qual que é a igreja de Deus? Qual que é a igreja verdadeira? O que a Bíblia te ensina sobre a igreja? A verdade é que, meus queridos, desde os primórdios, desde os primeiros tempos, desde do povo passado, Deus tem lidado com o povo no sentido de estabelecer um povo que está obedecendo, um povo fiel, um povo que está fazendo sua vontade, enfim, um povo para ser uma bênção para todos os povos da terra. E nota hoje que de Gênesis a Apocalipse, sempre Deus tem tentado fazer, ou seja, fazer esse tipo de coisa. Cria um povo, uma igreja que te obedece, que te corresponde à sua vontade. Ainda no Novo Testamento, não te dá conta de que Deus continua fazendo a mesma coisa.
Deus deseja ter uma igreja. Aliás, não tem em conta na escrito de Paulo. Paulo fala para ser filho de Timóteo e também nas outras cartas. Ele fala de igreja de Deus. Falando de igreja de Deus, isso está dando indício de que pelo menos existe uma igreja na terra que é a igreja de Deus. Hoje, eu também falo sobre esse assunto. Tem muitas interpretações que às vezes te levam pessoas à deriva. Tem muitas interpretações que te levam pessoas a fugir do caminho de Deus. Não tem uma só Bíblia, mas não tem muitas interpretações. Cada um interpreta a Bíblia de sua maneira e outros interpretam a Bíblia para trazer interesse próprio, outros mesmo estando errado, mas com sinceridade. Mas uma coisa, ser sincero, estar sincero na erro que te faz erro torna verdade. E então, não tem que ser ciente o que a Bíblia te fala, o que a Bíblia te ensina sobre determinados assuntos, para que nunca fica embaraçado. Só para lembrar nós, para não saber que se não tem uma má orientação religiosa, isso pode criar algumas dificuldades no nosso relacionamento com Deus. Não seja certo, a placa de igreja não salva ninguém, mas uma má orientação religiosa pode levar alguém à perdição. Antes, eu queria ler com nós um verso que não tem encontrado no livro de Tito, capítulo 2, no verso 14. Livro de Tito. Tito não está lá. No livro de Tito, no capítulo 2, no tele, verso 14. Que está falando o seguinte: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de redimir-nos, ou de remir-nos de toda a iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ali a Bíblia está falando de uma das condições, ou pelo menos da intenção de Deus. A Bíblia falando que Jesus Cristo a si mesmo é entrega para nós, para que ele pode remir-nos de toda iniquidade e purificar-nos, purifica para ele mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boa obra. Quer dizer que ali sim existe a evidência de pelo menos dois povos. Um que está fazendo vontade de Deus e outro que está fazendo vontade de Deus. Então não tem a evidência de que existe pelo menos uma igreja de Deus na terra. Porque a Bíblia fala da igreja de Deus na terra. Como a Bíblia fala, quer dizer que existe pelo menos uma igreja de Deus na terra. Agora, quem é o fundador da igreja? Quem é o fundador da igreja cristã? No livro de São Mateus, capítulo 16, no verso 16 a verso 18. É um texto que tem trazido muitos problemas na cabeça de muita gente. Verso da falando o seguinte, no livro de São Mateus, capítulo 16, no verso 16 a 18. Faço leitura. Ele fala o seguinte: respondendo, Simão Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse verso tem trazido algumas interpretações que é aquele que Jesus Cristo queria falar. Um está baseado nesse texto para indicar que Pedro é o fundamento da igreja, que
Jesus funda sua igreja sobre Pedro. Mas se não faz uma interpretação correta de termos usados para Jesus Cristo, não te dá conta de que é Pedro o fundamento ou fundação da igreja. Jesus falou, tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei, fundarei a minha igreja. Gosto de uma interpretação ou de uma tradução na francês. Ora, se que não lê esse verso nesse sentido mais básico, Jesus Cristo falou a Pedro o seguinte: Pedro, a boa pedra, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Então, Pedro é uma pequena pedra, mas Jesus é a rocha, e sobre a rocha, que é Jesus Cristo, está edificada a igreja de Cristo. Não é Pedro fundamento da igreja. Pedro não fundou a igreja. Aliás, Pedro mesmo fala isso, que Jesus Cristo é pedra angular, é pedra principal, que Jesus Cristo é a rocha. Então a igreja de Deus está fundada sobre a rocha, que é Jesus Cristo. Talvez para não compreender melhor esse assunto, não está lendo no livro de Efésios, capítulo 2, no verso 20. Vamos a ela. Efésios, capítulo 2, no verso 20. Nós já sei que o apóstolo Paulo escreve com respeito a isso. Está escrito. Ou, se não pode ler verso 19 e verso 20. Assim já não sois estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos, e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo Ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular, ou a pedra principal. Esse é o que a Bíblia está fazendo declaração. Que nós nos está edificado no quê? Nas doutrinas, nas palavras dos profetas e dos apóstolos. Mas o principal é Cristo. Então, a igreja está fundado, está edificado sobre Cristo, que é a pedra principal, pedra angular, pedra da esquina. Jesus Cristo é personagem principal na fundação da igreja. E agora, meus queridos, hoje, somente na religião cristã, existem milhares de igrejas catalogadas. Igrejas catalogadas. Centenas, milhares de igrejas. Tudo com a Bíblia na mão, pretendendo, ensinando as coisas de Deus. Mas não fica ciente de que nesta terra, nesse mundo, existem somente duas igrejas. Existe a igreja de Deus, a igreja verdadeira, e existe a igreja falsa, ou igreja de Satanás. Existe. Assim como existem dois povos, povo de Deus e povo de Satanás. Nós não temos que ser ciente para não saber qual que é o fundamento que nos está dando nele. Qual que é o fundamento, qual que é a base de nossa crença, qual que é a base, qual que é o fundamento de nosso ensino. Se a Bíblia está falando que Jesus é a pedra principal, então quer dizer que a igreja cristã, ela deve estar fundada sobre Cristo e não sobre homens que carecem de um Salvador, que carecem de uma salvação. Jesus Cristo, Ele é o fundador e o fundamento da sua igreja. Agora, quais que características de uma igreja de Cristo ou da igreja verdadeira? Monte de pessoas, de líderes religiosos. Aliás, esse é um jogo
cada um que abre-se a igreja, cada um que tem a Bíblia na mão, cada um que se prega, pretende que a sua igreja é a igreja verdadeira. Mas não olha que a igreja verdadeira, a igreja de Deus, é a igreja que tem por fundamento Cristo. É a igreja que te obedece à vontade de Deus, é a igreja que te faz a vontade de Deus. Essa é a igreja de Deus. Então, que não deixa que pessoas confundindo. Hoje, um monte de pessoas abre igreja, como povo está com sede, povo está doente, pessoas bem ali, tenta fazer milagre, tenta fazer isso, faz aquilo, amanhã tem a igreja cheia e professa ser uma igreja verdadeira. Mas a igreja verdadeira tem essa característica própria denotado na Bíblia. Não pode ler o que está escrito. Primeiro, não pode ler no livro de São João, no capítulo 13, no verso 15. Não está no livro de São João, capítulo 13, não está no verso 15. Então, hoje, é que a Bíblia está falando. A Bíblia está falando o seguinte: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. O que Jesus Cristo faz? Ele fala, a mim dá-nos exemplo, que assim como me faz, nós também. Não repara, meus queridos, que se nos desvia um pouco daquele que a Bíblia está ensinando, nunca está mais no caminho de Deus. Porque Deus é que é Deus de meio termo. Ou não está com Deus, ou não está fora de Deus. Deus que te aceita, se não gosta de falar, 99%. Deus, ele é 100% ou nada. Se não desvia, nós é desviado, nunca é da verdade. E Jesus Cristo fala, exemplo que dá nós, aquele que foi exemplo de Cristo, Cristo foi um exemplo para nós, na que é temente a Deus. Cristo foi um exemplo para nós no procedimento, em tudo. Isso caracteriza a igreja de Deus. Ser obediente em tudo. Não pode ler também na Apocalipse, não está hoje ali, recomendação que Jesus Cristo faz. Apocalipse, não está no capítulo 12, não está ler no verso 17, que está falando o seguinte: irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam mandamentos de lei, ou seja, mandamento de Deus, e têm testemunho de Jesus, e pôs-se sobre a areia do mar. Satanás faz guerra contra a mulher. É uma profecia. A mulher, na profecia, representa a igreja. Então, Satanás, o dragão, irou-se contra a mulher, contra a igreja, que faz o quê? Contra aqueles que te guardam o mandamento de Deus, que tem testemunho de Jesus. Então, Satanás está irado contra a igreja que te guarda o mandamento. Quer dizer que o mandamento deve ser um traço característico da igreja verdadeira. Porque se nunca guarda o mandamento de Deus, não se te transgride ou não se te desvia do caminho de Deus. Isso deve ficar claro no nosso espírito. Não fazer um teste. Não fazer um pequeno estudo sobre as igrejas cristãs. As igrejas que não conhecem. As igrejas que existem como igrejas cristãs. Não repara? Quanto igreja que não está acha, te guarda mandamento de lei de Deus. Muita gente está falando, não, mandamento que me este mais, lei que me este mais.
Mas onde que está escrito uma lei e mandamento que este mais? Se a Bíblia está falando, mas Satanás ira e faz guerra, faz peleja, faz briga contra aquela igreja que te guarda mandamento de Deus. Quer dizer que se nunca se te guarda mandamento de lei de Deus, não se te condescende com a vontade de Satanás e não de Deus, porque e vontade de Deus é que esse mandamento seja guardado, seja observado para ser filhos, para ser povo. Ainda mais, a Bíblia está falando que no capítulo 10, e capítulo 19, no verso 10 de Apocalipse, lá onde que não está. 19, no verso 10, ele fala o seguinte: prostrei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse: vê, não faças isso. Sou conservo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus. Adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Esse ali é um episódio muito interessante. Apóstolo João estava a receber a visão que Jesus Cristo se dava a ele. Estava perante um anjo que se revelava a ele as coisas, a visão, coisas que Jesus Cristo dá para anjos para revelar para João e João para revelar para igrejas. E coisas era extremamente bonito, era importante, era coisas maravilhosas. João fica maravilhado com coisas que recebe. E então prostra frente de anjos, ou frente de anjo, e adora. E anjo fala: olha, acabo de fazer isso, levanta para morrer, a mim é um servo cubó. Me servo de Deus. Olha, minha gente, essa coisa tem trazido muitas dificuldades para o povo de Deus. Hoje, não tem em conta, por exemplo, pessoas que te ensina, mas é capaz de perdoar pecado, é capaz de receber adoração. Alguém pode joelhar-se à frente, pode confessar seus pecados, pode fazer muitas coisas e existe tomar lugar de Deus. Não imagina um anjo sem pecado, que aceita que João, apóstolo João, prostra, ajoelha-se à frente. Mas homens têm coragem de aceitar que alguém ajoelha-se à frente para confessar seu pecado. Isso é um absurdo. É um absurdo. Não faz muita atenção com a igreja que não te frequenta e com ensinos que não te recebe. Porque existem ensinos que caem bíblico. Existem práticas religiosas que caem bíblico. Existem coisas que líderes religiosos te trazem para a igreja, te ensina, te pratica, mas que têm fundamentos bíblicos. Não tem que fazer muita atenção. E anjo fala que faz atenção. Por quê? Porque ele é um servo, sim, ele, João. E que ele adora somente a Deus. Então, a igreja verdadeira é a igreja que tem Deus como autoridade máxima. Que Deus é a autoridade máxima. E que tem Bíblia Sagrada como única regra de fé. Essa é a igreja de Deus. A igreja que está submete à vontade do Senhor. Falando sobre as características da igreja verdadeira, não tem encontro na Bíblia, assim como já não lê. Apocalipse, capítulo 14, no verso 12. Apocalipse, capítulo 14, no verso 12, não te lê o seguinte: aqui está a perseverança dos santos,
os que guardam os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. Minha gente, se não entra na Bíblia para não estudar sobre o mandamento de Deus, não te fica surpreso, porque o mandamento que nos ensinado, que nos conche, é que aquele que está na Bíblia. Porque aquele que nos conche, aquele que nos tem ensinado, sofre alteração, foi adulterado. E a Bíblia está falando, ali é próprio Jesus Cristo falando, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam o mandamento, os mandamentos de Deus e têm fé em Jesus. E a fé em Jesus é o espírito de profecia. Não fica ciente. Outra característica é igreja verdadeira. É a igreja que te inclui, ou seja, que te respeita o mandamento assim como é. Inclusive o sábado do quarto mandamento. Essa é a igreja verdadeira. Até onde nossa compreensão pode ir bem, meus queridos, no por hoje é que a Bíblia nunca autoriza lançar sábado fora de 10 mandamentos. Mas é recorrente que o sábado é lançado fora. Então, por isso, nos estuda, nos examina a Bíblia para não poder compreender, para não saber qual que é a vontade de Deus para nós. Qual que é o caminho que Deus tem para nós. O caminho é o que está escrito na Bíblia Sagrada. Ainda, a igreja verdadeira, ela é orientada na palavra de Deus. Não está na 2 de Timóteo, na capítulo 3, na verso 16. A igreja verdadeira é aquele que persevera na palavra de Deus. Não está na 2 de Timóteo, capítulo 3, verso 16. A palavra de Deus fala o seguinte: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para a educação na justiça. Se calhar no ler verso 17, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ali está o fundamento das coisas. Existem muitas igrejas hoje que horas que você fala coisas de determinados temas, e não, aquele é Antigo Testamento. Aquele é Antigo Testamento, aquele é cabelo mais. Mas quando que o apóstolo Paulo escreve que toda a Escritura, Paulo está falando essencialmente sobre os escritos do Antigo Testamento. Ele fala que toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, para educar, para repreender, para corrigir, a fim que o homem de Deus seja habilitado. Então, a igreja de Deus é aquele que te zela para que haja um conhecimento aprofundado na palavra de Deus. É aquele que te zela para que o povo compreenda o que está escrito, que te ensina a palavra de Deus assim como é, que te ensina e que te pratica, que tem a Bíblia como a única regra de fé. Essa é a igreja de Deus, a igreja verdadeira. Então, meus queridos, agora, o que devo fazer? O que deve fazer perante essas coisas, essa verdade? Deve tomar a decisão de junta, de unir com a igreja de Deus. A igreja que te ensina a verdade, a igreja que te ensina a Bíblia, a igreja que se prepara um povo para o encontro com o Senhor Jesus Cristo. Essa igreja é a igreja que Deus cria, que Deus implanta para preparar um povo para o encontro com Jesus Cristo, né, quando ele volta para esse mundo. Então, não pode ler, no livro de Atos, capítulo 2,
na verso 41. Atos, capítulo 2, na verso 41. Conforme está escrito, faço leitura. Então, os que lhe aceitaram a palavra foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Um episódio também muito interessante. Apóstolo Pedro e outros discípulos estavam a pregar num dia como esse. Estavam a pregar. Eles pregam a palavra. Eles ensinam pessoas a palavra de Deus. E logo, pessoas ouvem a verdade, eles aceitam a verdade. E eles foram batizados no mesmo dia. E a Bíblia está falando que houve quase 3.000 pessoas que batizam naquele mesmo dia. Almas sinceras, almas que desejam, junto com o povo de Deus, para entregar seu coração a Jesus. Quero fazer uma pergunta para você. Você une o povo de Deus? Você junta com o povo de Deus? Para formar aquele grande povo que te encontra com Jesus nos ares quando que volta? Pensa, toma essa decisão. Que Jesus ainda se bate na porta do nosso coração. Porque Jesus edifica, prepara um povo tudo especial, exclusivamente seu, para boa obra. E no hoje aqui, o apóstolo Paulo está falando que quem é que estuda a palavra de Deus, ele está a ser habilitado para boas obras. Então, a decisão está de nosso lado. Nos decide com Cristo e por Cristo. Que Deus pode abençoar-nos, que Deus pode ajudar-nos a tomar a melhor decisão possível e anda com Deus e une a igreja de Deus, que te ensina a verdade, que te ensina a palavra, que te prepara um povo para um encontro com o Senhor Jesus Cristo. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. E bem, nós vamos fazer uma curta oração antes de terminar. Maravilhoso Deus eterno, Deus Criador. Nessa hora, nós te pedimos, Senhor, que nos continue a trabalhar no nosso coração. Para que não pode, ó Pai, tomar a decisão de unir ao povo de Deus e para nos viver a vontade de Deus, que quando Cristo volta, vai estar pronto para levar-nos para sereno. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Que a paz de Deus continua com nós. E continua a lançar apelo para tudo quem é que deseja, continua a estudar a palavra de Deus, a estudar a Bíblia Sagrada, que quer conhecer mais, que quer aprofundar mais, para entrar em contato com nós através de contactos que está passa ali na rodapé e também que fica na descrição do vídeo. Que Deus pode abençoar-nos. Amém. Igreja
que deve